Então eles vão buscar o pai Jacó, que está aqui nessa terra de Canaã, e trazem e levam, né, todos os seus familiares, as esposas, os filhos, e diz que as almas da família de Jacó que saíram da terra de Canaã e desceram para o Egito foram 70 almas. Então eles descem e Jacó então reencontra, né, o filho José. E José pega toda a sua família e põe um determinado lugar ali no Egito chamado Terra de Gozem, onde havia muitas pastagens. Por quê? Porque o povo de Jacó, eles apacentavam ovelhas, gado, e aí eles vão para essa terra. E acontece que Jacó, ele já estava velho. Então, né, chegou a notícia de que Jacó não estava muito bem para José. E aí olha o que acontece. Passadas essas coisas, lá em Gênesis 48, diz assim, passadas todas essas coisas, disseram a José, olha, seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Esses filhos nasceram, né, para José ali no Egito, porque José, quando ele se tornou governador, né, o faraó deu a filha lá, deu uma mulher lá para ele casar, ele casou e teve 2 filhos, né, e ele colocou o nome de Manassés, né, e o nome de Efraim. E, né, quando ele ficou sabendo que o pai estava doente, então ele falou, não, vou descer. Ele pegou os 2 filhos, Manassés e Efraim, levou lá visitar o meu pai. E avisaram a Jacó, então, né, ó, eis que o seu filho José vem visitá-lo. Então Israel fez um grande esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, e me abençoou e me disse, eis que eu farei fecundo. Olha, ele estava repetindo o que Deus acabou de falar, né, no slide anterior que a gente leu, e falando para o filho, olha, como foi que Deus apareceu para mim, né? Engraçado que todas as vezes, né, aqui não foi Deus que apareceu para José, mas foi o próprio Jacó fazendo, né, o papel de Deus ali, porque ele vai abençoar, é interessante isso, né? Aí diz aqui, né, eis que, e me abençoou, e me disse, eis que eu o farei fecundo, e o multiplicarei, e de você farei uma multidão de povos, ou uma multidão de nações, como a gente leu, e a sua descendência eu darei esta terra como propriedade perpétua. Ele está narrando para o filho tudo que o anjo tinha, ou que Deus tinha narrado para ele, né? Tanto quando ele teve o sonho das escadas, quanto da segunda vez que Deus mudou o nome ali dele, né? Então, ele está narrando para o filho como foi que, né, ele recebeu a bênção e como agora ele passaria essa bênção, e é muito interessante. Eis que eu farei fecundo, né? É Deus falando e ele repetindo, e o multiplicarei. E de você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. Aqui, a palavra diz que José pegou seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés, o mais velho, Efraim, o mais moço, e levou até o pai, e estava lá, né? E Jacó está lá, contando, olha, meu filho, isso aconteceu comigo, né? E está falando, está contando. E continua, né? E agora, os seus 2 filhos, que lhe nasceram aqui na terra do Egito, antes que eu viesse para cá junto de você, né, aqui no Egito, eles são meus. Ó, José, Deus me apareceu, falou isso para mim, que eu seria fecundo, para eu multiplicar, porque de mim nasceria multidão de nações e reis procederiam, que as nações da terra seriam abençoadas pelo meu intermédio. E esses 2 filhos seus que nasceram aqui no Egito, quando eu ainda nem, né, achei que eu poderia te ver, eles não são seus, eles são meus. E ele continua. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rubem e Simeão são meus. Interessante, porque ele fala Efraim, Manassés, mas na verdade seria Manassés e Efraim. Será que ele está tão velho assim que ele troca as bolas? Não.
né? Tem algo tremendo aqui também, que nós precisamos compreender. A palavra Efraim, o nome Efraim significa fruto, frutífero, fecundo, prolífero. Quando Jacó soube que um dos filhos de José, né, se chamava frutífero, fecundo, na hora ele entendeu e falou: olha, esses jovens não são seus filhos, eles são meus, porque Deus falou isso para mim. Deus falou para mim: olha, eu te farei Efraim, eu te farei, né, Efraim, eu te farei fecundo, eu te farei como fruto, frutífero. E ele pega e falou: esses seus filhos são meus. Assim como, né, Rubem e Simeão, Efraim e Manassés são meus. Rubem e Simeão está na ordem correta, porque Rubem é o mais velho, é o primogênito, e Simeão é o segundo. Mas aqui ele troca e ele põe Efraim, o frutífero, como primeiro e Manassés depois. E aí ele continua: mas os filhos que você gerar depois deles serão seus, né? Segundo o nome de um de seus irmãos, e serão chamados na sua herança. Então ele falou: olha, esses dois, a partir de agora, são meus. Eles receberão a bênção como filhos de Jacó e não como netos, do qual eu passaria a minha bênção para você, José, e você para eles. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou abençoá-los como meus filhos. Agora, quando você, José, né, e se você tiver outros filhos, aí esses filhos são seus. Aí você os abençoará. Com a bênção que você tem, você os abençoa. Mas Efraim e Manassés são meus. Quando eu vinha, e ele continua contando, quando eu vinha de Padã, para minha tristeza morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Então, quando o anjo apareceu para ele lá em Padã Arã, pouco tempo ali tinha acontecido o quê? Raquel foi dar à luz a quem? Ao irmão de José, a Benjamim, né? E ela morre. E aí ele fala: ali foi a minha tristeza. Por quê? Porque minha mulher amada, né, morre. E ele diz: e eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Foi lá que eu sepultei, né? Então ele narra essa história triste, contando para ele, né, que foi ali que Deus apareceu para ele, foi ali que Deus falou com ele, né? E também ali perto morre a esposa amada e, né, nasce o seu irmão Benjamim, mas às custas da morte de Raquel. E de repente, gente, ele narrando essa história, ele olha aqui que aconteceu. Quando Israel viu os filhos de José, ele já não estava vendo? Será que Jacó, o que Jacó estava vendo naquela hora realmente? Porque os meninos estão lá desde o início dessa narrativa, diz que José chegou junto com os filhos, com Manassés e Efraim. E ele ainda fala: nossa, eu nem imaginava que eu ia ver, que os meus olhos, né? Depois ele vai falar isso, que meus olhos iam ver esses meninos, nem você. As crianças já estavam ali. Mas ele olha e fala: mas esses aí quem são? O pai, isso aqui, né? Os filhos. Será que Jacó, naquele momento, ele não estava visualizando, ou vendo aquela mesma imagem, né? Ou, né, ouvindo o próprio Espírito aqui falando, né? Muitos creem que Jacó, nesse momento, estava, né, inspirado pelo Espírito para ele poder falar todas essas coisas. Porque na cabeça dele, né, será que ele às vezes ligaria que era, né, que Efraim é fecundo, ele lembraria daquela palavra, mas nesse momento parece que tudo vem à mente dele, né, e ali ele estava praticamente profetizando pelo Espírito de Deus, algo lindo, tremendo. E José respondeu ao seu pai: são meus filhos, né, que Deus me deu aqui. E então Israel disse: traga-os para perto de mim para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que ele não podia ver muito bem. Por isso José levou os filhos para perto dele e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos.
E José, tirando-os de dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Então, assim, né, José viu aquela situação toda, né, o pai ali comovido, abraçando os netos e falando: olha, eu nem imaginava ver você, quanto mais filhos, que eu veria os seus filhos, né? E aí, José tira os meninos, coloca, vai ali, se prostra em reverência de quem ia receber a bênção, em reverência de quem iria receber. Mas naquele exato momento, né, o que Jacó tinha dito? Que a bênção seria para os meninos, porque os meninos foram tomados como filhos. Naquele momento ele abençoaria aqueles 2 netos como se fossem seus 2 filhos. Depois José pegou os seus 2 filhos e os colocou diante do seu pai, né? Ele pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda, né, do seu pai Israel. E Manassés, com a sua mão esquerda, né, ele aproximou da mão direita de Israel. Então, presta bem atenção. Eu estou com a minha mão direita, eu empurro meu filho mais moço para a mão esquerda do pai. Estou com a minha mão, né? Aqui para que vocês me vejam, será essa, né? Isso. Então, eu estou com a minha mão, né, direita, atrás do meu filho mais moço, porque eu vou aproximar ele da mão esquerda do pai. E eu pego com a minha mão esquerda o filho mais velho, para eu aproximar ele da mão direita do pai que vai abençoar. Ok? Então, José estava com a mão direita sobre Efraim. Por quê? Porque o pai é que ia abençoar, aparentemente. Ele só ia confirmar, ok? Mas a mão esquerda dele estava sobre Manassés, porque a bênção da mão direita viria do pai dele. Ele só ia confirmar. Só que na hora de abençoar, o que acontece? Mas Israel é Jacó, mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Pegou a direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. E pegou a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. E a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. De forma que ele cruzou as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. Então entendam, gente. A mão dele, que ia ser a direita, passou a ser a esquerda, em cima de Manassés, assim como a mão do pai. E a mão dele, que era a direita, que deveria ser para Manassés, foi para Efraim. E a mão do pai atrás também era a direita. E assim ele abençoou e diz assim: e Israel abençoou José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos e que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Essa bênção que ele recebeu como primogênito, que recebeu do pai dele Isaque, que era primogênito, que recebeu de Abraão, que foi o que Deus escolheu dentre todos os homens como primogênito, ele também passou para o primogênito pela mão direita, que não era o primogênito, era o mais moço, era Efraim. Olha o que acontece, queridos. José, né, viu que o seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim. E isso não lhe agradou. Então ele pegou a mão de seu pai para mudá-la, né, da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, que era o filho mais velho. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também será um grande povo, ele também será um grande povo.
Também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Ele confirma novamente aquilo que Deus também o abençoou. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Fica parecendo, né? Por quê? Qual o propósito disso? Porque o nome desse jovem era a confirmação de que Jacó precisava. Você será Efraim, você será frutífero, você será fecundo, ser Efraim, porque de você, né, a terra será abençoada. Essa descendência que você frutificará, dessa descendência, ela povoará a terra. Nascerão nações, não só nações, mas multidões de nações nascerão de Efraim. Só que Jacó tinha mais filhos, né? Então quer dizer que a bênção da primogenitura, que seria de Rubem já não recebeu a bênção de primogenitura. E nós sabemos que isso não aconteceu mesmo, né? E aqui, né, no capítulo 49, né? Perdão, no capítulo 49, começa então, já que Jacó estava doente, chamam todos os outros filhos. Ele faz isso aqui antes de abençoar os outros filhos, né? Ele abençoa os netos primeiro. E aí ele chama o resto dos filhos, né, dos outros 12, e vai abençoar. Então, a bênção que nos interessa é a bênção que ele dá a Judá. Então, Jacó vai abençoar todas. Mas é interessante que no capítulo 49, se vocês abrirem aí, né, começa falando assim, então Jacó chamou seus filhos e lhes disse: reúnam-se e direi o que acontecerá com vocês nos últimos dias. Então, as bênçãos que ele estava profetizando em Gênesis, ela estava fazendo referência à nação, aos povos, a consequência ou as gerações que nasceriam desses 12 filhos, mas no futuro, nos últimos dias. Olha o que acontecerão a vocês nos últimos dias. Entendam isso, queridos. Eu já falei, assim como Deus começa, né, com um livro profético, ele termina com um livro profético, tudo que acontece em Apocalipse foi uma sequência do que aconteceu ao longo da história do Gênesis, né? Quando Deus faz ali as alianças, quando Deus vai povoando, rearranjando a história e falando: olha, vai ser assim, dessa forma como acabou aqui em Gênesis, vai acabar, ou, né, de uma certa forma, ela vai perdurar até chegar, né, o fim da era. É o que ele fala aqui. A bênção que ele profetiza sobre cada um desses tem tudo a ver com o fim dos tempos. Ele mesmo diz aqui. E aí ele começa, né, a abençoar. Ele abençoa Rubem, depois ele abençoa, né, Simeão, aí ele abençoa, né, Levi aqui, gente, entenda que Levi, ele tinha sido, né, tomado, né, Deus o tomou como a sua primícia, ok? Então Deus abençoa Rubem, depois abençoa Simeão, não se esqueçam, abençoa Levi e abençoa Judá. A bênção que nos interessa aqui é essa bênção, a bênção que ele dá para Judá, ok? E ele diz assim: Judá, seus irmãos louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de ti. Olha, interessante, ele está falando o seguinte, olha, os seus irmãos, primeiramente, seus irmãos te louvarão, será, né? Em algumas outras, né, vai dizer assim, os seus irmãos reconhecerão a glória sobre você, né, sua bênção. E aí ele fala, e a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos de seu pai, né, que seriam os outros, vamos dizer assim, 11 irmãos, né,
e os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é como um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta, ele deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? E aí ele diz, o cetro fala de autoridade e governo. O cetro não se apartará de Judá, ou seja, o governo não se apartará de Judá. Nem o bastão de comando, ou seja, nem o cetro de justiça, né? Nem o bastão de comando de Deus, né? Dos seus descendentes, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele, né, a quem ele pertence, o quê? O cetro de justiça. Né? Então diz assim, olha, não sairá da nação de Judá o cetro, o governo, até que venha aquele do qual o cetro, né, pertence. A ele as nações, e ele, né, e a ele as nações obedecerão. Okay? Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Ele lavará no vinho as suas roupas e no sangue das uvas as suas vestimentas. De quem que ele está falando? Nós já sabemos. Ele fala de Jesus, ele fala do Messias, ele fala daquele que eles estavam aguardando, daquele que seria, né, o juiz das nações, daquele que governaria a sua nação, né? Até então, eles eram tribos, né, aquelas tribos ali de Israel, que futuramente se tornariam a nação de Israel, né? Esse sairia de Judá. E o cetro de governo nunca deixaria de estar em Judá. Isso aqui é algo muito interessante, queridos. Isso aqui, aliás, isso aqui é o que vai nos fazer compreender o desenrolar da história futura. Por quê? Ele abençoa, morre. E os seus filhos ficam ali durante muitos anos. A gente conhece essa história. E o que acontece? Né? Que dele vai sair o quê? Reis. Por quê? Porque eles vão se tornar uma grande nação, né? Eles vão sair do Egito, vão para Canaã, vão conquistar Canaã, e ali eles vão dividir a terra por, né, tribo, e ali eles vão se tornar uma grande nação, e um tempo eles vão querer agora ser governados por reis e não mais por juízes, e aí levanta o primeiro rei, que é Salomão, que é Saul, depois vem o segundo rei, segundo o coração de Deus, que é Davi, e depois vem Salomão, o filho de Davi, e Deus faz uma aliança com Davi, reafirmando a aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, aqui, né? Davi, descendente de Judá. Então, assim como Deus prometeu que a partir do momento que o cetro de governo viesse para Judá, não deixaria de sair, não sairia mais o cetro do governo, né, de Judá, até que viesse aquele a qual, né, o cetro pertencia, até que nascesse ou viesse de Judá aquele a quem o cetro pertencia, e ele regeria todas as nações. Okay? Então ele já está profetizando, na verdade, né, a bênção de Jacó ali para os filhos foi uma profecia do próprio Deus, como eu acabei de falar para vocês, ela estava falando de coisas futuras. Então a gente sabe que aconteceu lá nos dias de Salomão algo interessante, que até então a gente vê, né, se cumprindo uma grande nação, eles se tornaram a nação de Israel. Né? Muitas nações. Por quê? Porque de Abraão nasceram os ismaelitas, que já eram povos árabes, então já tinham muitas nações. De Abraão nasceu os midianitas, que eram também, eles se tornaram uma nação, e vários, né, filhos, e tornaram também a nação midianita. Depois de Isaque, próprio Esaú tornou-se uma nação ali, os edomitas. Da família de Abraão, a gente considera também, é considerado a família de Ló, o sobrinho de Ló, que veio, né, junto com Abraão, quando Deus mandou ele sair da parentela dele, e ele tinha quase como, né, Ló como filho, e ali depois eles,
né, se separam, Ló tem filhos. Então, querendo ou não, aqueles ali são sobrinhos de Abraão, né? Então, de Abraão também é considerado que de Abraão saiu Ló, porque ele tomou aquele sobrinho como seu, né, trazendo seu sobrinho consigo. E ali de Ló nascem dois filhos, nascem, né, Amon e Moabe, e esses se tornam também nações grandes, né, que são os moabitas e os amonitas, né? O seu filho Ismael dá herança ou dá continuidade a uma nação chamada de ismaelita, que se torna um povo árabe, e também nós sabemos que nasceram muitos príncipes dele, então mais, né, uma das promessas cumpridas. E aí Deus fala que, né, Isaac se multiplicará, mas Isaac tem dois filhos, mas ele tem Esaú e Jacó. Esaú também dá uma herança, né, para Abraão, cumprindo essa palavra, cumprindo a palavra também para Isaac, que nasceria nações dele, nasce os edomitas, que são, né, os filhos ali de Esaú. E Jacó é extremamente fecundo, ele tem muitos filhos e dele nasce 12, desse 12 nasce 12 tribos que formam uma grande nação, a nação de Israel. Então ele vai compreendendo, né, que aquelas palavras vão tomando uma proporção que Deus diz que ia acontecer, que eles seriam, né, pai de nações, e depois de multidão de nações, já existiu uma multidão de nações aí, edomitas, amonitas, moabitas, árabes, midianitas, né, e agora israelitas. Então tudo está se cumprindo. Nem Salomão agora é conhecida como a grande nação de Israel, tendo um rei, né, que foi assim admirado por muitos povos, né? Diz que as nações saíam e vinham ter com Salomão, tamanha pujança, né, dessa grande nação que foi Israel, ok? Mas algo acontece, e nós precisamos, né, ver o desenrolar, porque ainda tem promessas a serem cumpridas que ainda não foram, né? Conforme a gente vai vendo, a gente vê que elas ainda não se cumpriram totalmente. E aqui começa o cumprimento de uma dessas palavras ditas a, né, Abraão, Isaac e Jacó. Em 1 Reis, acontece que Salomão, né, Deus aparece para ele e Deus faz uma aliança com ele e falou, olha, né, se você for obediente, andar no caminho dos seus pais, né, você será muito próximo, muito rico. E ele começou, né, realmente muito bem. E a palavra diz que ele tinha muita sabedoria e o seu reino se estendeu e alargou e as pessoas vinham de muitos lugares para ter com ele. Mas algo desagradou a Deus. E em 1 Reis, né, é narrado o que aconteceu. E nós vamos ler agora. O rei Salomão amou muitas mulheres, né, estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, olha que parente. Amonitas, também parente, os dois filhos de Ló. As edomitas, mais um. Sidônias, né? Sidom era também chamado de Fenícia, que eram dos descendentes de Canaã, né? Sidom era um dos filhos de Canaã, tá? Então, também parente. E os hititas, que também eram seus parentes, mas não eram do povo de Deus, porque Deus tinha dado essa ordem que deveria ser da família, que não deveria pegar de outros povos, de outras nações. Eles já eram outras nações. E Salomão fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, fora, né, ter se casado com uma egípcia que era descendente de Cão, que era o que, gente? Ela era uma escrava, ele tinha que casar com livre, e ele escolheu todas essas, né, que eram outros povos, apesar de serem parentes, mas eram outros povos, né? E elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas. Então eles sabiam muito bem. Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão de desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas.
E o que diz mais? Continuando. E o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Então, a gente podia até falar assim, eu não sabia muito, não, apareceu lá para Abraão, para Isaac, para Jacó. Não, mas Deus tinha aparecido pessoalmente para ele. Assim como, para Davi, também Deus apareceu para Salomão e fez um compromisso com ele, fez um voto e ele firmou esse voto baseado no compromisso que ele tinha com Davi. Mas aí diz que Deus, ele se irou com Salomão por causa disso. Porque Deus tinha aparecido para ele, Deus já tinha dado a ordem, olha, não pegue as mulheres dessas nações para casar. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão, já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais eu lhes ordenei, certamente aqui está a consequência. Lhe tirarei o reino e o darei a um de seus servos. Tirarei o seu reino e lhe darei a um de seus servos. Por quê? Porque ele pegou servas para casar, porque ele pegou, não a livre, ele escolheu a escrava para casar, que foi a egípcia, Foi uma das suas esposas, na verdade. No entanto, por amor a Davi, Deus continua falando, olha, eu tirarei seu reino e darei a um dos seus servos. Então ele está ali dizendo algo. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Então Deus frisa muito bem aqui. Tem 2 chaves aqui, que ele vai tirar o reino, na época do filho, e vai dar para um servo de Salomão. E que não vai deixar Judá, ou a tribo de Judá, que é a tribo do seu pai, de Salomão e do seu filho, sozinha. Ele vai dar uma tribo também para Judá, para que ela não fique sozinha. Por quê? Porque é melhor serem 2 do que 1, a gente já sabe, Tem algo lindo nisso também. Vamos continuar, Continuamos aqui. E lhe darei uma tribo. Você não vai ficar sozinha. E aí ele continua no próximo slide. E Jeroboão, lá em Reis 11, acontece algo interessante, que aí dá continuidade, no 26. Lá em 1 Reis 11, lá no capítulo 26, eu pulei, do que a gente estava lendo até o 26, acontecem várias coisas, mas o que nos interessa é isso aqui. Jeroboão, filho de Nebate, Efraimita, de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei Salomão. Ele estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Que interessante! Como que ele pega o filho e põe sobre a casa do pai? E esse filho era o quê? Um efraimita. Ele pega e põe o filho como cabeça sobre a tribo de José. Será que Salomão sabia do que tinha acontecido? Ou foi o próprio Deus que o levou a fazer isso? Não nos fala em lugar nenhum que Davi sabia dessa ordem, ou dessa bênção de Jacó, onde ele coloca Efraim no lugar. Se bem que as nações, quando recebia a bênção, ela recebia ali, é a tribo de Efraim e Manassés, vamos dividir porque eles foram abençoados. Tanto é que na hora da divisão das 12 tribos, não tem a tribo de José, não tem a tribo de Levi, apesar de ter levita em tudo quanto é lugar, apesar da tribo de José estar ali, mas elas são divididas. Então a
tribo de José, a Bíblia diz que ela é dividida em duas partes. A meia tribo de José se refere a Efraim, a meia tribo de José se refere a Manassés. Então, em muitos momentos, na leitura da palavra, você vai ver a meia tribo de Manassés, a meia tribo de José Efraim, a meia tribo de José Manassés, né? Fazendo referência a José, mas aonde os seus filhos receberam herança na terra. Então, tinha lá a tribo de Efraim e a tribo de José. E dessa tribo de Efraim tinha um jovem chamado Jeroboão. E esse Jeroboão se rebelou contra Salomão ali por uma situação. E Salomão viu que ele era um rapaz muito bom de serviço, falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, vou tentar, né, amenizar aqui, vou pegar ele e colocar ele como cabeça da casa do seu pai, como a cabeça. Ele será o cabeça. Né? E aí, continuando a lei, naquela ocasião, já, né, depois que ele se rebelou ali contra Salomão, ele sai e sai de Jerusalém. Por quê? Porque ele se pôs contra. Mas Salomão tinha colocado como cabeça, não esqueçam disso, né? Da casa do seu pai. Então Jeroboão saiu de Jerusalém. E Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Com quem? Com Jeroboão, com esse jovem, né? Efraimita. E os dois estavam sozinhos no campo. E Aías segurou firmemente a capa que estava usando, né? Aquele profeta estava com uma capa, e ele segurou a capa, né, que ele estava usando, ali junto com, né, Jeroboão, e ele pega a capa e ele rasga em 12 pedaços. E então disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor a meu servo Davi e a cidade de Jerusalém, né, a qual eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Então aí aconteceu o seguinte, ele pegou ali, rasgou as capas, né, rasgou a capa em 10 pedaços, em 12 pedaços, e falou, olha, pega 10. O que isso significa? Significa que Deus vai tirar 10 tribos, né, de Salomão, do reinado de Salomão, e vai dar para você. Mas para ele não ficar sozinho, porque Deus, né, prometeu para ele que ele não ficaria sozinho, Deus vai dar uma tribo para ele, por amor a Davi e a Jerusalém. Né? E aí, continuando, dessa forma, né, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, ou seja, acontece uma situação, né? E muito tempo depois, lá nós estamos em 1 Reis 12, né? Salomão morre e aí o filho dele fica no lugar dele, o filho chamado Roboão. E como Deus tinha falado que ia tirar, né, o reinado dele, não durante o reinado dele, mas nos tempos do filho, acontece que o filho dele estava reinando e uma situação que não agrada a nação faz com que toda a nação se rebele contra Roboão. Né? E aí é onde a gente está lendo aqui, no capítulo 12, versículo 19. Dessa forma, Israel, toda Israel, se rebela contra a dinastia de Davi, que seria contra, né, Davi, Salomão e agora Roboão, né, descendentes de Judá. Né? E assim permanece até hoje. Olha só, dessa forma Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanecem até hoje. Isso é fato, isso é verdade, queridos. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Então, quando eles ficaram sabendo, olha, sabe aquele que Salomão colocou como cabeça da tribo de José, lá de Efraim? Então, ele voltou, né? Logo que Salomão morreu, ele volta. E aí quando o povo fica sabendo, eles estão muito assim, com muita raiva de Roboão, eles pegam Jeroboão e falam, olha, nós vamos fazer de Jeroboão, descendente de José, o nosso rei. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi.
né? Quando Roboão chegou em Jerusalém, ele convenceu 180 mil homens de combate das tribos de Judá e Benjamim, né, para que guerreassem contra o resto de Israel, podemos dizer assim, para recuperarem o reino para Roboão, filho de Salomão. Então, o que aconteceu? Exatamente do jeito que Aías falou para Jeroboão, olha, né? E do mesmo jeito que Deus falou para Salomão que ia tirar 10 tribos, ia passar para outro, e ia ficar somente uma com Judá por amor a Davi, né? E também para cumprir a palavra de Deus, gente, a palavra e a promessa, né? Que Deus profetizou através de quem? Através de Jacó, aonde Jacó abençoa Efraim, falando que dele nasceria multidões de nação. E abençoa Judá, falando que dele não sairia o cetro que governa, né? Até que chegasse aquele a qual o cetro pertencia, e este governaria sobre todas as nações e os seus irmãos. Né? Então entenda, existe aqui duas bênçãos. Existe a bênção da primogenitura, da qual ele declara que esses, né, serão como o pó da terra, assim como Deus tinha dito para ele, que essa herança ela iria se estender para o norte, sul, leste, oeste e por todas as gerações, e todas as nações da terra serão benditas por conta desse povo, né? E que eles, né, seriam incontáveis. Mas existe outra bênção aqui também, onde diz, olha, o governo dos seus irmãos, o cetro do governo não sairá de ti, Judá. Ué, mas se aqui tem muitas nações, né? Mas o governo não sai daqui, ele já estava, naturalmente, naquele momento, ele já estava estabelecendo essa divisão. Um vai manter governando, né? O quê? Sobre a tribo de Judá. Porque dessa tribo, dessa bênção, dessa linhagem, sairá aquele do qual pertence o cetro de justiça, e com esse cetro ele governará todas as nações. Parece que a gente ouve isso lá em Apocalipse, né? Que o cavaleiro do cavalo branco vem com cetro de justiça, né? Para governar com cetro, né? Com a vara forte, né? Todas as nações. Então, ali no momento que Jacó faz isso, gente, ele já está estabelecendo essa verdade, né? E ela está se cumprindo aqui em Reis, em 1000 anos, aproximadamente 1000 anos depois da bênção de Jacó, se estabelece mais claramente, né? Essa bênção, aquilo que Deus tinha profetizado sobre Jacó, né? Sobre Israel. E aí vamos terminar. Entretanto, né, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Porque quando aconteceu essa situação de Jeroboão ser colocado como rei de Israel, né, Roboão falou assim, não, ele convenceu, né, que Benjamim e a tribo de Judá, que tinha, né, ficado fiel com ele, da qual ele pertencia, ele convenceu a tribo de Benjamim subir com ele contra as outras nações, que seria Israel, né, também o Israel, para trazer de volta e unir todos para se tornar um único reinado, como o pai dele, Salomão, Davi, Salomão, tinha entregado para ele. Só que aí Semaías, o homem de Deus, né, chega para ele e fala assim, assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Todos eram Israel, né? Todos eram israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu quem fiz isso. Era Deus falando. Semaías chegou e falou, olha, Deus mandou dizer, não suba, não guerreie contra seus irmãos, porque foi o próprio Deus que fez isso. E então eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Então, quem foi que estabeleceu a divisão? O próprio Deus. Mas vocês acham que essa divisão é ruim? Deus já não tinha profetizado ela lá atrás com Jacó? Tinham, queridos. Tem algo muito lindo, eu quero que vocês comecem a compreender, né, o que é que está desenrolando aqui. Desenrolando. Então Deus fala que de Abraão nasceria uma nação, uma grande nação, queridos. Só que essa nação não é só
é chamada de Israel, através de Jacó, né, o seu descendente. Mas também nasceria muitas nações, nasceriam reis dele. De Isaac é a mesma coisa, né, que ele seria pai de muitas nações. Mas aí quando chega lá em Jacó, Deus fala, olha, você vai ser, de ti nascerá uma nação, está aqui a nação de Israel, mas também de ti nascerá uma multidão de nações, né? E aí Deus mesmo já divide ali, olha, nascerá uma nação e nascerá uma multidão de nações. E aqui se estabelece isso. Com Judá fica a nação chamada na nação de Judá. E com Efraim, né, fica a multidão de nação, ou seja, é mais do que 2, são 10. E daqui nasce a chamada nação de Israel. Tribo do sul, tribo do norte, nação do sul, que seria a nação de Judá, nação do norte, que seria a nação de Israel, né? Para vocês entenderem melhor. Então, nós temos aqui a nação de Israel, ok? E Deus, ele se encarrega de dividi-las. Ele passa para Efraim, através de Jeroboão, 10 das tribos. E ele passa, e ele permite que a tribo de Judá continue reinando, né, com mais uma tribo. Que tribo é essa? Que tribo é essa? Qual é a segunda tribo que fica com Judá? A tribo de Benjamim. Mas você concorda comigo que Benjamim é o único irmão legítimo de José? Efraim não é José, não é casa de José? E aqui Deus novamente, né, separa os irmãos, aonde um perpetua, né, numa determinada bênção e o outro na outra, cada um dentro do seu papel. Novamente os 2 irmãos, um separando, um recebe uma bênção e o outro a outra bênção, né? Então aqui, Benjamim, né, se a gente fosse pensar, ele deveria seguir o seu irmão, José, ou os da casa do seu irmão, que seria Manassés e Efraim, como Manassés seguiu Efraim, que era o seu irmão. Não, Benjamim segue Judá. E Deus já sabia disso. Tanto é que foi o próprio Deus que diz, olha, uma nação ficará com Judá. E essa nação foi Benjamim. E aí acontece, né, o que nós estamos vendo aqui no quadro, ok? Né? Então de Israel nasce o reino do sul, 2 tribos, e com Roboão e com Jeroboão, o reino do norte, 10 tribos. Né? Ela é chamada também de nação de Judá, a qual a capital era Jerusalém. E o reino do norte é chamado de nação de Israel, né? Do qual Samaria é a capital. Também chamada de casa de Judá. Os profetas chamam muito de casa de Judá, nação de Judá, né? Nos profetas também se chama muito casa de Efraim. Casa de Efraim. Os profetas maiores e menores, quando estão profetizando, e nós sabemos que toda profecia, tanto do Apocalipse quanto do milênio, elas estão, né, reveladas nos livros proféticos, nos livros dos profetas. Isaías, Jeremias, Oséias, né, Zacarias, Naum, todos eles profetizam. E em vários momentos eles vão profetizar, né? Eles não falam de todas as nações, eles não falam da tribo de... Em alguns, né, eles profetizam, Zebulon vai ser isso e tal, mas na maioria das vezes eles falam, e de Judá tal coisa, e da casa de Efraim tal coisa, ou da nação de Israel, ou da casa de Israel. Quando ele fala de casa de Israel, ele está falando deste povo aqui, está falando do povo que ficou debaixo dessa bênção de Efraim e de Jacó, de que eles seriam multidões de nações, ok? E nós sabemos o que acontece,
né? Essas 10 tribos, elas vão desagradando a Deus de tal forma que os profetas começam a profetizar o quanto Deus estava rejeitando aquele povo, mas todas as vezes que Deus falava, né, e que os profetas exortavam essa nação de Israel, né, porque eles pecaram, eles fizeram deuses para si, eles adoraram outros deuses, nenhum rei que reinou, né, nessa casa de Israel, nessa nação de Israel, ela fez o que era reto diante de Deus. A Bíblia diz, nenhum deles. E aí diz que Deus, né, em muitos momentos ele usava profetas para ir lá repreender e falava assim, olha, eu não quero mais vocês, eu rejeitei vocês, e logo na frente Deus falava, mas, né, eu me compadecerei também de Efraim, eu me compadecerei, e vários momentos Deus tem essa, né, essa situação onde ele fala que apesar deles terem, né, feito o que era mal diante do Senhor, apesar de Deus fazer algo com eles, que era os espalhar, e foi isso que Deus fez, os espalhou pelas nações, e até hoje não existe mais, né, essa nação de Israel. Hoje existe o povo judeu, porque eles descendem de Judá, da raiz de Davi, né? Então aqueles que ficaram e que permaneceram, apesar deles terem sido levados também cativos, mas eles retornaram, né? Retornaram quem? Retornaram essa herança, né, de Judá e de Benjamim. É claro, ali havia levitas, sim, podia ter um ou outro de Zebulon, um ou outro de Aser, um ou outro de Gade, podia, mas não era mais nação, era às vezes uma família, um que estava ali. Por quê? Porque todo o Israel, ele foi disperso pelas nações. Está aí o cumprimento da palavra de Deus. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Esse era o plano de Deus desde o início, desde Gênesis, desde o princípio. Desde antes eles existir, desde antes Jacó ter um sequer filho, Deus diz que ele teria multidões, né? Dele sairiam multidões e que a sua herança, a sua posteridade, ela, né, Deus daria toda a terra, o norte, o sul, o leste, o oeste, para os descendentes de Jacó. E aqui está se cumprindo, queridos, essa palavra, amém? E continuando aqui também, né? Hoje nós conhecemos como a casa de Judá, ou a nação de Judá, como os judeus, né? E a casa de Israel, ou a nação de Israel, como ela é conhecida hoje, queridos? Ela é conhecida como gentios. Ela é conhecida como gentios. Né? Mas tudo isso aqui foi um plano de Deus muito arquitetado. E em vários profetas, que é o que a gente vai estudar agora, Deus vai falar claramente dessa divisão e das promessas de Deus. Né? E aí está o povo do fim. Aí está o povo profetizado. Por que Apocalipse começa falando dessas 7 igrejas? E são igrejas, né, na Ásia, são igrejas gentias, nenhuma das igrejas estava em Jerusalém. Né? A igreja de Cristo, ela busca unir a cabeça que nasceu dos judeus com o corpo que está espalhado pelos gentios. Então, né, para que o corpo se una, se tornando novamente uma grande nação, o corpo e o cabeça juntos. Esse é o plano do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, agora na próxima, né, no próximo estudo nós vamos agora entendendo, né, como foi que essas promessas se cumpriram. Como que vai ser o desenrolar dessas nações, né? Ou seja, de povos que saíram de Abraão, né? De reis que saíram de Abraão, seja por Ismael, né? Seja pelo seu filho Isaque, que gerou Esaú, que seria o seu neto, seja pelos seus filhos, né, através ali de Jacó, com essas 10 tribos que acabam se espalhando por toda a terra. E a Bíblia diz, né, lá em capítulo 5, 6, né, de Apocalipse, né, que Deus vai reunir dentro
entre as 12 tribos, o seu povo. Ou seja, Deus, né, já tinha de antemão determinado que era necessário que as nações fossem benditas, mas como elas seriam benditas se elas não fossem espalhadas, né? Se a nação de Israel não fosse espalhada nos 4 cantos da terra, como, né? A terra seria bendita se eles não fossem. Esse era o plano de Deus desde o início, queridos, né? Então Deus, no tempo certo, né? Ele foi esperando que as coisas, né? As autoridades fossem sendo dadas para que Deus executasse o seu plano. Então, quando Salomão ele deu autoridade para Deus, quando ele pecou, quando ele errou, para que naquele momento então Deus começasse a cumprir a promessa dita a Abraão, Isaac e Jacó, de que nele seriam benditas todas as nações da terra. E aí essa nação, né, ela é espalhada, né? Deus, aparentemente Deus fala em vários momentos que ele rejeita, mas que Deus se lembrará, né, do filhinho de Jacó, né, do filhinho de Jacó, novamente falando, Deus se lembrará, ó filhinho de Jacó, fazendo referência a essa, né, a essas nações que também fazem parte do plano e do propósito de Deus para o fim dos tempos, né, para o milênio e também para, né, a eternidade. Amém? Então nós continuaremos falando do assunto, né, das nações e do milênio no próximo estudo. Um grande abraço. Deus abençoe. E aqueles que lembrarem da pergunta que eu fiz lá no início, né? Por que que Deus falou para um que ele seria como as estrelas do céu e falou para o outro, né? Para o seu filho, que seria como o pó da terra, né? O que é que Deus está querendo mostrar? O que Deus revelou ali? Quem souber, põe nos comentários e a gente fala também no próximo estudo. Um grande abraço. Amém.